E aí pessoal, beleza? Samuel Luna do canal TI Direta. Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada numa opção de administração do sistema. Das opções daquele módulo SDSF, que é o módulo onde se pode fazer diversas operações de administração, de monitoramento do sistema, né? E a opção que a gente vai ver, deixa eu entrar aqui no... É justamente esse aqui, ó, SDSF, né? E lá dentro do SDSF a gente vai dar uma olhada nesta opção aqui, ó. A gente vai falar hoje a respeito de memória, tá? Memória. No caso é essa opção AS, Address Space Memory. Então vamos dar uma olhada nessa opção, né? Quando a gente digita aqui, dá Enter, o que é que acontece? Então o que acontece, né? Quando a gente entra nessa opção, ele mostra uma série de informações bastante interessantes, tá? A respeito dos processos que estão em andamento aqui no sistema. Lembra, para quem conhece o Windows, lembra lá do gerenciador de tarefas do Windows? Eu posso até fazer aqui, né? A gente dá um Ctrl Alt Del, gerenciador de tarefas, e aí abre essa tela aqui, né, com uma série de informações a respeito de CPU, de memória, né, mostrando todos os processos que estão funcionando aqui. Ok, aqui no mainframe, né, no mainframe IBM, existe também essa área, né? Só que no caso aqui, ela é focada apenas na memória. Né? Pode ser que haja algum outro tipo de informação, mas o foco dessa opção aqui, AS, né, é mostrar como as aplicações, como os processos que estão rodando aqui no mainframe estão reservando a memória para isso, né? Ou seja, a gente pode falar até de uma forma contrária, como o sistema destina memória para esses processos. Então, são informações bem interessantes para quem monitora o andamento, né, do funcionamento dos IOs, do sistema operacional, do funcionamento do que está acontecendo, né, em tempo real no mainframe. Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? A gente pode pegar, por exemplo, algo em relação a SIX, né? Então, vou dar um F aqui e localizar SIX. Então, você veja que está aqui, ó, mostrando o processo do SIX, né, que está em andamento. E existem diversas colunas, né? Se eu der um F11 aqui, a gente vai passando. Tem bastante informação. Tem muitas informações que são mostradas aqui nessa opção, né? No caso, eu vou focar aqui no seguinte. Nessas colunas, né? Aqui, ó. A coluna Real. Essa Real aqui. E nas colunas CSA e ECSA. Então a gente vai ver aqui o que vem a ser cada uma delas. E é o foco desse vídeo, tá? Mas só primeiramente vendo aqui a questão dos processos. Ó. Então eu encontro o SIX. Vamos ver se tem algo a respeito de DB2, né? Eu coloco aqui DB, FDB. Então tem algumas coisas. Ó. Tem esse processo aqui, DBCG, esse outro DBCG aqui, esse outro DBCG. Vamos ver se tem alguma coisa a respeito de terminais. Eu estou logado aqui, né? Deixa eu apenas dar um start para a gente ver o meu usuário, o meu user. Então aqui está aqui o meu user, né? Que é Z92425. Então voltando lá, veja que vai aparecer aqui também, ó, FZ92425. E tá aqui, ó. Tá aqui o meu usuário, né? E o que é que ele está usando de memória aqui no sistema. Né? O que foi alocado para ele de memória e o que ele está usando de forma real. Outros usuários, por exemplo, eu tenho também, né? Você não vai ver aqui, mas eu estou aqui com o meu celular e eu entrei no sistema com esse usuário aqui, tá? O ZA1087. Eu posso mostrar isso fazendo uma saída aqui do sistema, né? Você vai ver que esse usuário vai desaparecer. Então deixa eu fazer uma saída aqui, rapidinho, dar um logoff, né? Logoff. Ok. Aí vamos ver o que é que acontece quando eu faço isso. É só a gente voltar. Eu acredito que se der Enter, não. Ah, olha, se der Enter ele já atualizou, né? E mostrou aqui a saída do meu usuário do sistema. Então se eu entrar novamente, né? Eu vou conectar aqui novamente.
para a gente ver esse usuário acessando mais uma vez o sistema. Então, é uma coisa bastante rápida. Certo, vou digitar a senha. Deixa eu só verificar a senha aqui. Ok. Digitando a senha. Ok. Pronto, ele está fazendo... Vamos ver aqui o momento, né, em que ele faz. Ele começou aquela tela vermelha. Não sei se vai dar para vocês verem, né, enxergarem. Mas tudo bem. Ele está fazendo acesso aqui. Deixa eu dar um Enter. Olha aí, ó, ele já está mostrando. Né? Ele nem chegou ainda na tela principal e essa área aqui de monitoramento já mostra que tem esse outro terminal fazendo o acesso. Né? Então vamos falar um pouquinho dessas colunas aqui. Essa coluna Rail, o nome é claro, né, já diz, que é a memória que está sendo usada em tempo real por essa aplicação, por esse processo. Então, por exemplo, aqui vou mostrar no meu terminal que está na tela, fica mais fácil de perceber. O meu terminal é esse aqui, tá? Então veja que estamos aqui em 1167, né? Isso aqui é em bytes, né? 1167. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a abrir algumas janelas aqui. Start não, vou dar um 3.4. Vou fazer algum tipo de navegação aqui, Z92425. Deixa eu ver se minha câmera tá ok. Tá gravando tudo direitinho. Então, Z92425, vou entrar aqui no meu dataset que eu tenho, ok. No meu dataset que eu tenho falando não, com alguns membros que são programas em COBOL, né? Vou deixar aberto aqui, então vamos voltar lá, para ver o que foi que aconteceu. Veja que estava 1667, será que eu dar Enter ele atualiza? 1167. Olha que maravilha, né? Já está em 1345, então deixa eu abrir aqui mais uma janela. Start 3.4 Z92425 e agora eu vou abrir aqui um JCL. Vou no dataset de JCL e vou executar, vou submeter esse JCL, tá? Vou abrir para a gente ter bastante coisa aberta, né? E vou dar um sub aqui. Então, ele vai mostrar aqui o Max CC0. Isso aqui só faz a compilação de um programinha COBOL. Ok, Max CC0. De um programinha COBOL que mostra Hello World na tela. Não é nada demais não. Mas vamos voltar lá no SDSF. Deixa eu sair aqui e entrar novamente, né? ASFZ92425. Então o número aqui já está em 1549. Se eu for lá onde eu estava, voltar e colocar o programinha que eu compilei, né, para executar, vamos ver o que acontece. Então ele fica aqui nessa pasta, nesse dataset load, ele fica aqui, né? E foi esse hello aqui, hello. Então a gente vai botar ele para executar. É até bom que a gente relembra, né, como é que executa um programa aqui em tempo real, direto no ISPF. Uma das formas, né, de executar seria você fazer uma chamada call, né, em TSO. Então você digita TSO, call, coloca o caminho, né, do programa que você quer executar, o nome dele, isso entre aspas simples. A gente dá Enter e ele executou lá o famoso Hello World aqui na tela para a gente em tempo real. Deixa eu parar aqui e vamos ver se alterou alguma coisa lá. Sempre que você utiliza, o normal é alterar, né? 1549, dou Enter. Ele na verdade deu uma reduzida, né? 1471. Porque eu estava com o JCL aberto, fechei e tudo mais. Então, essa é uma coluna que mostra em tempo real o que o processo está fazendo em termos de memória. É muito interessante. Essas duas colunas aqui, pessoal, elas são o seguinte. Elas indicam o espaço de memória, né, que foi endereçado para essa aplicação abaixo da linha de 16 MB e acima da linha de 16 MB. Então, o que é que vem a ser isso? Né? 16 MB, 16 MB. Para explicar isso, eu vou mostrar a vocês aqui uma pequena animação, tá? Que fala a respeito do endereçamento, né, o address space do ZOS.
No caso, não só dos ZIOs, da própria IBM, né? Como é que ela procede com os espaços de endereçamento de memória. Então, vejam bem, address spaces, né, dos ZIOs. Antigamente, quando não existia ZIOs, ainda na década de 70, né, o sistema era MVS. E já naquela época, a palavra, né, que era utilizada era de 24 bits. Então, 2 elevado a 24, né, 24 bits, isso dá uma possibilidade de capacidade até 16 MB de endereçamentos de memória. Né? Então, o que é que acontece? Em 1983, foi lançado o MVS/XA. E houve uma evolução aqui, né? Onde a palavra lá utilizada não foi mais 24 bits, e sim 31 bits. Aí você pergunta, por que não 32? Né? Que seria o lógico de ser utilizado. É porque a IBM reservou o último trecho aqui, que seria 2 elevado a 32, como é 2 a 31, fica reservado uma quantidade aqui de 2 GB, né, de endereçamentos de memória possíveis. Então a IBM preferiu fazer o seguinte, não utilizar, né, desprezar esses 2 GB e utilizar esse último bit aí para indicar se as aplicações são do modelo anterior ou do modelo atual. Então é como se fosse assim, uma questão de compatibilidade, para manter a compatibilidade, né, do sistema, tanto para as aplicações antigas quanto para as novas. Então é a visão da empresa em não descartar o antigo, né, o que é legado, e manter esse antigo para as próximas aplicações. Depois o tempo passou, e aí com o surgimento dos IOs, já no ano 2000, a coisa aumentou para 2 elevado a 64 bits, com capacidade até 16 exabytes, né, de endereçamentos de memória. 2 elevado a 64. Tá? Mas essa é uma explicação básica, assim, para eu poder mostrar a vocês lá o que é que vem a ser aquelas siglas, CEA e SEA. Nada mais é do que o seguinte, CEA é tudo que está abaixo dessa linha de 16 MB. E CEA, CSA, perdão, esse é de extend, é estendido. Então é o que está acima, né? Acima dessa linha de 16 MB e abaixo da linha de 2,31 GB. Tá? Então, os endereçamentos de memória aqui dos IEOs, né, tem esse tipo de aspecto, esse tipo de configuração, onde a separação de 16 MB para baixo para cima é chamada de a linha. Isso aqui é a linha. E a separação de 2 a 31 para 2 a 33 em diante é chamado de a barra. Né? Já que aqui no meio, isso aqui já é uma questão de matemática, né? Se você tem 2 elevado a 4, quando você faz 2 elevado a quinta, dobra a capacidade. 2 elevado a sexta, dobra de novo. E assim por diante. Então, se você tem até aqui 2 GB, em 2,31, 2,32 você acrescentaria mais, você dobraria, iria para 4 GB. Essa outra metade, que é utilizada apenas para definir, né, não é utilizada para endereçamento de memória, é utilizada apenas para definir se a aplicação é a anterior ou é a atual, né? Esse espaço aí é chamado de a barra. E é um espaço que possui, assim, são 2 GB, né, de tamanho, tá? E aí com isso, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né, de uma aplicação, no caso o SIX, como é que é alocado o espaço de memória do SIX. Então você tem aqui os dois ambientes de memória, né, de espaçamento de memória, onde daqui da linha para baixo é os que estão abaixo de 16 MB, e daqui da barra, né, é os que estão entre 16 MB e 2 GB. Tá? Então aqui é abaixo da linha e aqui é acima da linha. Então, o que é que acontece? Isso aqui são as divisões, né, de forma bem sumária, assim, de como uma aplicação SIX é alocada aqui no endereçamento, no espaço, né, de memória. Então, eu não vou entrar em detalhes porque a gente teria que estar explicando a respeito de SIX, mas cada um desses é uma categoria de espaçamento. Esse aqui, por exemplo, é para usuário, tá? Esse aqui é para o próprio SIX, esse aqui é somente leitura, read, né? E esse aqui de troca. Então, o que tem aqui embaixo, você vai ter aqui em cima também, só que com a letra E aqui no início de extend, né? Então, existem esses dois espaços aqui alocados para uma aplicação como o SIX, por exemplo. E é por isso, eu vou voltar lá no mainframe, né? É por isso que aqui no mainframe, aqui nos EOS, é mostrado CSA
e ECSA. Tá? CSA seria um bloco de controle, né? Que é nada mais do que o espaçamento de memória que é locado. E ECA é esse espaçamento estendido. Então aqui está dizendo que para o meu terminal foi reservada essa quantidade aqui abaixo, né, do 16 MB e essa quantidade acima do 16 MB. Então veja que isso é uma coisa que se repete. Né, se repete bastante. Deixa eu subir aqui. Ó. Todos eles tem quase todos, né? Tem espaçamentos tanto abaixo da linha quanto acima da linha. Então é uma outra explicação que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Vejam bem, quando a gente clica, deixa eu pegar um outro processo qualquer aqui. Aqui tem o hackf, né? Vamos ver, hackf. Tá aqui. Então quando a gente clica uma barra, ele abre, né? Ao invés de mostrar todas aquelas colunas de todas as aplicações, o sistema abre essa tela aqui só a respeito do que a gente escolheu com a barra. E mostrando aqui o conteúdo das colunas, só que descendo, né? Descendo. Então, se você quer ver um processo apenas, fica mais fácil de você ver. Então, veja que interessante. Está vendo essa opção aqui, Memory Limit, Memória Limit? E aqui tem esse número, né, em gigabytes. Isso aqui, veja que ele tem um 17 aqui, né? Vamos ver se aqui seria 17 milhões, vamos ver. 180, 8, 69, 179, 17. Exatamente, não é que é milhões, né? Mas a divisão aqui dos números decimais, né? Unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena, milhar, centena, milhar. Inicia com esse 17. Então, isso aqui bate com esse número aqui, ó, que eu mostrei no meu slide anterior aqui. Deixa eu voltar mais uma vez. Pronto. Aquele número nada mais é do que os 16 exabytes que existem aqui, né, por ser 2 elevado a 64, tá? Então, se você fizer 2 elevado a 64, vai dar isso daqui. Então, ele está dizendo que a aplicação hackf, ela está permitida usar todo esse endereçamento de memória. Óbvio que ela não vai usar, né? Mas é permitido utilizar. Mostra outras informações aqui, né? O nome da aplicação, mostra também em termos percentuais aqui, né? Termos percentuais. Deixa eu descer mais. Mostra mais uma vez aqui o nome da aplicação, o nome do job, né? Enfim, é um recurso bastante útil, o nome do sistema operacional e tudo mais. Deixa eu voltar lá. A gente vai ver só mais uma aplicação aqui, tá? Essa aqui que diz respeito a DB2, que é DBCG. Então, eu dou uma barra e ele mostra as mesmas aplicações. Mostra também que a memória limite é toda a memória, né? Isso aqui não quer dizer que ele está usando ou vai usar, mas está alocado caso ele precise utilizar. Deixa eu voltar lá. Vou ver meu terminal mais uma vez. F Z 92425. Eu não digitei tudo, né? F Z 92425. Eu sei, é porque eu desliguei o numérico aqui sem querer. 92425. Então deixa eu dar aqui uma barra. Olha que interessante, a memória limite, o sistema jamais iria permitir que eu usasse toda aquela memória. Então, no caso para um terminal, fica apenas esses 3 GB. Então, assim, é isso que eu queria trazer para vocês. E eu espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau.